Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 e 3, o seguinte: De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Meu irmão, minha irmã, a história humana sempre dependeu da voz divina para sustentar-se. Na perspectiva cristã, sem a voz divina, sequer existiríamos. Diferente da voz humana, que muitas vezes é apenas um som sem propósito, que outras vezes pronuncia-se movida por propósitos inadequados, egoístas e muitas vezes narcisistas. A voz divina é sempre digna, generosa, amorosa e promotora de vida abundante. Embora algumas vezes a voz humana também venha com propósitos benignos, nem sempre ela se confirma no compromisso de suas afirmações, em momentos de dor, de tristeza e decepção de quem nela confiou. A voz divina jamais decepciona. Deus jamais descumpre a sua voz anunciada. Nenhuma de suas palavras cai, e a voz de Deus insistentemente dirige-se a nós e o faz das mais variadas formas. Benditos aqueles que a escutam e, escutando, lhe dão ouvido, lhe dão crédito, como reiteradamente lemos nas Sagradas Escrituras: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Pentecostes, em Jerusalém, numa casa que abrigava discípulos de Jesus, a voz de Deus se fez ouvir, mas se fez ouvir de uma forma diferente. Ela mesma nada disse que pudesse ser ouvido e compreendido. Ela apenas revelou-se presente. Diz a palavra de Deus que ela veio do céu em um som. Não poderia ser outro senão a voz de Deus. E o som, diz a Bíblia, que encheu toda a casa. Naquele dia, a voz se fez não apenas ouvir, mas, sobretudo, ela se fez ver. Aqueles discípulos, depois de ouvirem o som que veio do céu, viram o que parecia línguas de fogo. Quantas vezes o fogo anunciou a manifestação de Deus? Eles conheciam bem a história de Moisés, e como um arbusto em chamas, ele conversou com Deus. Eles conheciam a história do profeta Elias, que recebeu a resposta de Deus numa labareda que, vinda do céu, consumiu o holocausto e afirmou Deus em face de Baal, um Deus sem voz. No Pentecostes, a voz se fez fogo sobre cada discípulo. Não foi tudo, houve mais que isso, como veremos, mas já teria sido muito. Eles estiveram envolvidos, mergulhados, batizados, completamente mergulhados em Deus. Vez por outra, nós lemos nas Sagradas Escrituras Deus fazendo com que pessoas ouvissem a sua voz. Muitos de nós invejamos tais experiências. Talvez todos nós. Pensamos que, se algo assim acontecesse conosco, jamais voltaríamos a duvidar, a errar o percurso, a perder o foco da trajetória da vida. Jamais caminharíamos vacilantes na fé. Se assim fosse, Deus nos faria ouvir e ver como em Pentecostes. Mas, na verdade, Ele já fez isso e nos deu muitas vozes para, por meio delas, ouvir
a sua voz. Estamos envolvidos por Deus, que nos ama incompreensivelmente. Precisamos nos converter ao seu amor, e aí nos converteremos à sua presença e conviveremos com a sua voz, pois ouviremos com prazer a sua santa palavra. Aquela voz ela veio do céu. Aquela voz do Pentecostes veio para mim e para você também, meu querido irmão. Nós precisamos ouvir o som de novo e ver o fogo de Deus com os olhos da fé. Precisamos crer que Ele já veio e que Ele está entre nós, pois isso é a verdade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.